Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal VDP NBA. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo e vou te levar aqui para mais um vídeo projetando uma rodada de NBA, dessa vez essa rodada de sábado. Teremos 7 jogos nessa rodada de hoje e, como de costume, vou passar pela rodada de ontem, que com certeza servirá de parâmetro para análise e projeções para essa rodada de hoje, já que tivemos muito back-to-back na rodada de ontem. Vou compartilhar com vocês então quais foram os placares, os destaques de cada time, além de ter separado um destaque individual, e falar para vocês também qual foi a minha entrada, que dessa vez, infelizmente, foi um head, mas vou compartilhar com vocês o porquê que eu cheguei nessa entrada, o porquê que eu tomei um head e porquê que eu acho que teve valor essa entrada. Antes de seguir então com o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma você estará me ajudando e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Começar então falando sobre a rodada de ontem, que teve início às 21 horas, Philadelphia 76ers contra Orlando Magic, boa vitória do Philadelphia 76ers por 102 contra 94, com Paul George sendo cestinha para o time do Philadelphia, anotando 24 pontos, 4 rebotes e 9 assistências. Kelly Oubre Jr. também foi um dos destaques do time do Philadelphia 76ers, anotando um double-double, fazendo 13 pontos, 10 rebotes. A principal ausência aí que tem sido corriqueira para o time do Philadelphia 76ers ainda é Joel Embiid, que acabou ficando de fora da partida de ontem. Franz Wagner, com 30 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, foi o destaque para o time do Orlando, que infelizmente acabou sendo derrotado na noite de ontem. Às 21h30, Atlanta Hawks contra Los Angeles Lakers, um jogaço, na minha opinião, aí tivemos 2 ou 3 jogadores que poderiam ter sido destaques da rodada, mas dentro do jogo, dentro da vitória do Atlanta Hawks por 134 contra 132 no overtime, ficou, na minha opinião, para Trae Young o destaque da rodada, ele que anotou 31 pontos, 4 rebotes e incríveis 20 assistências. Jalen Johnson também ficou com um rebote, ficou com um double-double, sendo 12 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. O porquê que eu acho que esse jogo poderia ter 2 ou 3 destaques da rodada, já que LeBron James anotou um triple-double, fazendo 39 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, e Anthony Davis, 38 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, mas de nada adiantou para a vitória do Atlanta Hawks, que acabou vencendo jogando em casa, então priorizando o time vencedor. Ice Trae foi o destaque da rodada, na minha opinião. Boston Celtics contra Milwaukee Bucks, eu consegui acompanhar o final desse jogo, praticamente os últimos 5 minutos, o clutch time ali, e realmente foi um clutch time, afinal o jogo ainda estava em aberto até os últimos 5 minutos de jogo, mas boa vitória do atual campeão da NBA e também o favorito a vencer novamente a NBA Finals desse ano. Com certeza o Boston Celtics estará nos playoffs dessa temporada. 111 contra 105 para o time da casa, que teve Jason Tatum como destaque com 34 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, e a principal ausência, Kristaps Porzingis, que acabou aparecendo como dúvida antes do jogo, mas ele acabou ficando de fora da partida. Para o time do Milwaukee Bucks, Damian Lillard anotou 31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, e Giannis Antetokounmpo ficou com 30 pontos, 11 rebotes e 1 assistência. E Chris Middleton, ele que acabou voltando de cirurgia e vem para complementar esse coletivo do Milwaukee Bucks, na minha opinião já deu resultado, afinal foi um bom jogo contra o atual campeão da NBA. Então, tirando um pouco o peso da individualidade do Giannis Antetokounmpo, que vinha jogando sozinho, o Chris Middleton ficou com 11 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, ainda bem modesta a atuação dele, mas com certeza ele virá para complementar e muito esse time do Milwaukee Bucks, que estava precisando de alguém para organizar esse coletivo. Às 22 horas, Chicago Bulls contra Indiana Pacers, vitória do visitante por 132 contra 123, com ele, Tyrese Haliburton, que apareceu com 23 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Para o time do Chicago Bulls, Zach LaVine ficou com 32 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, e Lonzo Ball, que apareceu como ausência, como dúvida, acabou ficando de fora, mas ainda aparece para esse jogo de hoje como dúvida, então provavelmente teremos aí a volta de Lonzo Ball ao basquete, à NBA, que ele que é um baita de um jogador, mas tem ficado fora de muitas temporadas, de muitos jogos por causa de lesão. San Antonio Spurs contra Sacramento Kings, novamente o coletivo do Sacramento Kings fez chover
mesmo jogando fora de casa contra o San Antonio Spurs, e acabou vencendo o jogo por 140 contra 113, com os destaques para DeMar DeRozan, que anotou 23 pontos, 3 rebotes e 2 assistências e foi o cestinha, e Domantas Sabonis, que anotou mais um double-double na sua carreira, sendo 22 pontos, 16 rebotes e 4 assistências. Para o time do San Antonio Spurs, sem Victor Wembanyama, Julian Champagnie foi o destaque com 30 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. O jogo da 0 hora, que foi o jogo do Red, infelizmente, estive contra o Minnesota Timberwolves a 1.94, era a odd para ficar contra o Minnesota Timberwolves, com voltas de Steph Curry e Draymond Green. Eu achei que mesmo com o back-to-back, o Golden State com esses retornos desses jogadores titulares, poderia endurecer a partida para o Minnesota Timberwolves, jogando em casa. Não foi o que aconteceu, vitória do Minnesota Timberwolves por 107 contra 90. Steph Curry ficou com 23 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, e foi o destaque para o time do Golden State Warriors. Ele ficou com um aproveitamento muito baixo nos arremessos de 3, com apenas 33%, concluindo 3 das 9 tentativas. Para o time do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards foi o destaque com 30 pontos, 4 rebotes e 9 assistências, e Rudy Gobert ficou com um double-double, 17 pontos, 11 rebotes e 1 assistência, então contabilizando menos 23,5% da stake que eu usei. Acabei tomando esse head, então, contra 23,375%, que foi o lucro de ontem contra o Golden State, de ontem não, de antes de ontem, a favor do Golden State Warriors, então praticamente equilibrando e ainda terminando num certo lucro ainda nessa entrada. Virando então a página para finalizar aqui a rodada, Portland Trail Blazers contra Utah Jazz. Boa vitória do Utah Jazz por 141 contra 99, com Johnny Juzang anotando 22 pontos e 2 rebotes, e Walker Kessler anotando double-double, 13 pontos, 17 rebotes e 2 assistências. Para o time do Portland Trail Blazers, Jeremy Grant foi o destaque, mesmo com uma atuação modesta. Ele foi o cestinha com apenas 19 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Finalizado então esses destaques da rodada de ontem, vou começar a projetar aqui a rodada de hoje. Poucos jogos sem valor, na minha opinião, muitos jogos aí que tem os seus favoritos até de certa forma bem precificados e justos, mas temos um Miami Heat contra Denver Nuggets, contra Phoenix Suns, o Miami Heat contra Phoenix Suns, e é esse que é o jogo que eu acho que tem o valor para se fazer alguma coisa, mas vou começar aqui então pelo jogo das 15 horas. Charlotte Hornets contra Cleveland Cavaliers se enfrentam. Na minha opinião, há de se confirmar o favoritismo do Cleveland Cavaliers, ainda mais que o time do Charlotte Hornets ainda está sem Lonzo Ball. Às 21 horas, Pelicans contra OKC. É provável também vitória do OKC, aí bem precificado também, é bem improvável ficar contra o OKC, mesmo jogando em New Orleans. Então eu vou passar para o outro jogo, mas não sem antes de informar que as principais ausências para o New Orleans Pelicans é já Zion Williamson e José Alvarado. Já para o time do OKC, Chet Holmgren ainda continua fora dos seus jogos. O Washington Wizards contra Denver Nuggets, também acho que há de se confirmar o favoritismo do Denver Nuggets, está bem precificado essas odds aí, mesmo com prováveis ausências de Aaron Gordon e Jamal Murray que aparecem como dúvida. Caio Kuzma já é um desfalque para o time do Washington Wizards. New York Knicks contra Detroit Pistons, também soube precificar, até não peguei valor nesse jogo, acho que há de se confirmar a vitória do New York Knicks, ainda mais jogando em casa. É um time muito forte, é um time que vem nessa temporada aí melhor ainda do que a temporada passada, com a contratação do Karl Anthony Towns, então provavelmente há de se confirmar o seu favoritismo, mas com atenção aí para a ausência do Jalen Brunson, que nesse momento, no momento da gravação desse vídeo, aparece como dúvida para o jogo de hoje. Toronto Raptors contra Dallas Mavericks, também acho que há de se confirmar aí o favoritismo do Dallas Mavericks, porém, jogando fora de casa, pode ser que o Toronto aí há de endurecer a partida, fazendo com que tenha valor esse lei Dallas Mavericks a 1.30. Lembrando que o time do Dallas, até o momento da gravação desse vídeo, aparece como titular, sem nenhum desfalques, porém, temos aí então o Dallas jogando fora de casa, com um bom time, com Kyrie Irving, Luka Doncic, Klay Thompson, então todos os titulares do Dallas à disposição, provavelmente há de vencer a partida, mas olhando com atenção aí para esse lei Dallas Mavericks a 1.30, o fator casa pode contar muito. Às 22 horas, Boston Celtics contra Memphis Grizzlies, também acho que há de se confirmar a vitória do Boston Celtics, com provável volta ainda de Kristaps Porzingis, que já apareceu como dúvida para o jogo de ontem, para hoje também ele aparece como dúvida, então acho que
É um jogador que não tem o que falar, foi muito fundamental no título do Boston Celtics na temporada passada e com certeza há de ser muito fundamental e muito importante nessa temporada também. Quem aparece como dúvida para o time do Memphis Grizzlies é Marcus Smart, que voltou essa semana a jogar, fez um bom jogo, inclusive foi um dos destaques do time do Memphis, e não lembro qual jogo, mas em uma das vitórias do Memphis Grizzlies, ele aparece como dúvida para o jogo de hoje. Para finalizar a rodada, o jogaço aí que eu estou esperando, também às 22 horas, Miami Heat contra Phoenix Suns. Na minha opinião, há de confirmar a vitória do Miami Heat, mas com muito valor para ficar contra o Miami Heat também a 1,53. O que pesa muito é ficar contra o Miami Heat é que já temos os desfalques confirmados de Kevin Durant e Joseph Nurkic, ou seja, vai sobrecarregar Devin Booker mais uma vez esse time do Phoenix Suns. O Devin Booker vem tentando, vem jogando para 35 pontos, mas com a ausência do Kevin Durant já é difícil, com a ausência do Joseph Nurkic também, ele que vem marcando double-doubles aí a cada jogo com pontuações acima dos 15 pontos, acima de 15 rebotes também, então com certeza há de se confirmar aí a vitória do Miami Heat, caso essas ausências confirmadas, né, é bem difícil para o time do Phoenix Suns enfrentar o Miami Heat na Flórida, que pode ter a ausência do Jimmy Butler, mas ele aparece como dúvida, então há de esperar aquela uma hora e meia antes de começar os jogos. É isso então, não tem mais o que falar sobre os jogos de hoje. Rodadas aí curtas já na expectativa aí na preparação para as quartas de finais da NBA Cup, jogadores entrando em rotações de descanso também, em dosagem de energia para essas quartas de finais da Copa NBA. Então acredito que estão bem precificados os jogos de hoje, com atenção valor aí para a lei Dallas Mavericks e para a vitória do Miami Heat. Do mais é isso, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!